Muito bem, meus amigos, estamos de volta a mais um episódio de Java na Fazenda. Mentira, Green Labs. Então hoje eu vou mostrar para vocês como nós vamos refatorar esse código que nós viemos construindo nas últimas 4 aulas. Vamos organizar e deixar tudo bem coeso, bem dividido com suas responsabilidades, para que a gente chegue no ponto onde nós podemos aprimorar para o próximo desafio. O próximo desafio eu vou mostrar para vocês na próxima aula. A gente vai começar gravando o que é surpresa, vocês vão ver por lá. Mas eu peço a vocês um pouco de paciência, porque esse passo ele exige um pouco mais de programação além do que nós já fazemos, mas é para permitir com que cada funcionalidade seja reaproveitada nas futuras funcionalidades que o jogo venha a ter, tá ok? Então vamos aos códigos. Muito bem, pessoal. Então, na última aula, nós paramos vendo como é que funcionava cada função que nós temos dentro da funcionalidade de debug do Greenfoot. E agora a gente vai utilizar todo esse conhecimento que nós pegamos na 11ª aula para resolver o problema que nós temos aqui dentro da aplicação, que é o pulo do gato que está acontecendo de uma maneira bem distorcida. Eu vou executar mais uma vez para vocês verem aqui, ó. Então, quando a gente pula, o gato, periodicamente, se a gente segurar o botão do pulo, ele vai subindo, tá vendo? Isso acontece por um erro que nós ainda não sabemos o motivo, mas devido ao tamanho do nosso código, a gente não consegue mais dar uma manutenção de uma maneira mais tranquila, mais clara, justamente devido à complexidade que o jogo está adquirindo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o modo debug para executar o sistema passo a passo e então identificar onde é que estão os erros. Por que o erro de pulo está acontecendo? Primeiro vamos utilizar um pouco de lógica. Então a gente vê aqui que um gato só pode pular, eu vou abrir o código. Por exemplo, o início do pulo, a gente viu que ele acontece aqui na captura do início do pulo, nesse método. E um gato só pode pular se a tecla de espaço for pressionada e ele estiver em terra firme. Bem, quando ele começa o pulo de terra firme, a gente seta essa flag aqui como falsa e a flag pulo em true. Então ele só vai poder pular novamente quando a tecla de espaço for pressionada e ele estiver em terra firme. Como a gente viu aqui no jogo, quando a gente executa ele, que a gente segura a tecla de espaço, mesmo não estando em terra firme, ele executa o próximo pulo e por isso ele vai subindo. Ora, se é condição que seja pressionada a tecla espaço e que ele esteja em terra firme para poder pular, a gente já deduz que ele está ficando em terra firme antes da hora. Beleza. O que é a condição para ele ficar em terra firme? Vamos lá, usando mais lógica ainda. Quando ele está tocando ao chão, ele está em terra firme. Então, se ele pulou um pulo com altura de 15 e depois, quando essa altura chegar a 0, ele novamente torna-se pisando em terra firme. Não é isso que está no nosso código? Olha só. Vou vir aqui no método, olha só, executa pouso do pulo, tá vendo? Esse é o método que a gente tem que ir. E aqui ele verifica, ó, quando a altura do pulo for igual a 0 e o personagem não estiver em pulo, então é porque ele já está em terra firme. É isso que esse if, esse método executa pouso do pulo, está fazendo. Então bora arrumar isso aqui, bora verificar aqui o que está acontecendo. Eu vou pular, olha só. Sem usar o debug ainda, hein, pessoal? A gente só está usando a lógica. Vou pular e vou pausar o jogo. Pulei e pausei. Certo? Vou clicar com o botão direito no objeto e vou inspecionar o elemento. Quando eu inspeciono o elemento, eu vejo que a altura do pulo atual dele tem o valor 6. Está vendo aí? Bom, então se ele está com o valor 6, ele tem que demorar 6 ciclos para tocar o chão novamente, ou seja, para ter a altura do pulo como 0. Então eu vou clicar em executar uma vez. Executei uma vez, você viu que o gato atualizou. Vou inspecionar ele de novo, tem que estar o número 5. Perfeito, número 5. Vou executar mais uma vez. Vou executar mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, gente, tem um problema aqui. Vamos inspecionar. Veja que a altura do pulo está 0. Opa, então bora lá na lógica. Se o gato só pode pular quando a tecla de espaço for pressionada e ele estiver em terra firme,
e ele volta a estar em terra firme quando a altura do pulo se torna 0, então aqui o jogo está colocando que ele está em terra firme sem que ele esteja, ou seja, a gente está programando um comportamento antes da hora. Vamos lá, mais uma deduçãozinha aí. Bom, ele está alguns ciclos tornando-se em terra firme antes da hora, não é? Vamos ver quantos ciclos ainda faltam para que ele toque no chão, de fato. Vamos lá. 1, 2, 3. Ok, então está faltando 3 ciclos para que ele toque novamente a terra firme, certinho? Então agora a gente já tem um norte para saber de onde nós vamos começar a corrigir esse defeito. Então a gente sabe que a gente tem um problema no pulo que está fazendo com que ele se tenha altura 0 antes da hora. Então agora sim a gente vai utilizar o debug em um momento específico para começar a trabalhar. Por que a gente tem que usar essa lógica antes de usar o método debug? Olha, o nosso jogo ainda está pequeno. Agora você imagina um jogo grande, um jogo que você goste. Você não pode começar a debugar o jogo a partir do 0. Você vai levar um ano para descobrir o que é que está errado. Então é por isso que a gente usa um pouco de dedução dentro de um código organizado, igual o nosso já está agora, para que aí sim, a partir daquele ponto, a gente coloque um breakpoint e comece a partir dali a debugar esse comportamento. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então vou abrir aqui o código e vou pegar aqui. Bom, o nosso problema começa com a altura do pulo, não é? Então aqui a altura do pulo, ó, a gente está executando a subida e aí a gente tem aqui a execução do ápice. Então eu vou começar aqui, ó, com a altura do pulo. Então eu vou colocar um stop aqui. Por que eu estou colocando o stop aqui e não o stop aqui na captura do início do pulo? Bom, porque existe o ponto que eu quero começar a trabalhar. Eu sei que o problema não está no início do pulo. O problema está em chegar à altura 0 sem estar tocando ao chão. Então é por isso que eu começo aqui na altura do pulo. Olha só, cliquei em executar e vou pular. Pronto, o jogo parou quando eu pulei. Vamos olhar aqui o código. Ó. O ponteiro está exatamente aqui onde está o nosso breakpoint, aqui esse ciclo vermelho. E aqui está a nossa janela de depuração. Então o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui no nosso pulo. Está vendo a nossa altura do nosso pulo atual? É 0. A gente vai incrementar o pulo a primeira vez, está vendo? Olha lá, passei pela linha do incremento, o valor aqui se tornou 1. Bom, eu quero começar a debugar isso aqui do número 14. Então eu vou clicar aqui 14 vezes. Virou 1, 2, 3, ó, vai olhando aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prontinho. O próximo incremento vai ser o número 14. Então vamos dar uma relembrada aqui, ó. No nosso código, a linha de execução é captura o início do pulo, executa a subida, que é onde a gente está aqui agora, e depois executa o ápice do pulo e depois a descida. Cada método desse aqui tem que acontecer com a janela de um ciclo, para a gente não acumular movimentos dentro de um ciclo só. Afinal, a gente quer que em cada ciclo o jogador tenha a impressão que o personagem está subindo e depois caindo. Então vamos lá, a gente está nesse ciclo aqui, número... Ó, como é que eu sei o ciclo que eu estou, Jonah? Tá bom, a gente vai vir aqui e vai aqui, tá vendo o objeto mundo? Eu vou clicar na referência dele. Ó. Então o mundo está me dizendo que o meu ciclo atual é o 832. Presta atenção nesse dado aqui, a gente está no ciclo número 832. E aí agora eu vou executar. Bom, nesse ciclo aqui, ó, eu vou clicar próximo. Quando eu fiz isso, a altura do pulo se tornou 14. Então eu vim aqui, executei, passei pelo ápice do pulo, pela descida, pelo pouso e voltei para o nosso. Ó, continuo executando, normal, vou passar para o próximo ciclo. Prontinho. Então a gente aqui agora está no próximo ciclo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso ciclo que a gente está. Vou clicar aqui no objeto mundo. E o nosso ciclo agora é o 833. Então, no nosso ciclo 833, a gente está com a altura do pulo como 14. E eu vou passar uma à frente.
Ok, passei um à frente, a altura do pulo agora é 15. E agora, então, eu vou entrar dentro desse método. Vou executar aqui o entrar em e entrei aqui. Bom, dentro desse ciclo a gente já moveu a altura, não foi, pessoal? Já movemos. Perfeito. Então, agora a gente vai executar se a altura atual for igual à altura máxima do pulo. A gente vai entrar nesse if aqui, porque a altura máxima é 15 e a nossa altura atual é 15. Então, quando der o avançar, eu entrei. E aqui a gente vai ver que quando eu clicar avançar, o pulo que estava 15 vai passar a ser 14. E aqui está o primeiro dos nossos erros. Como é que eu sei disso? Gente, o objetivo é o quê? Não é a cada ciclo mover uma unidade de altura, seja para cima, seja para baixo? Sim, é. Então a gente viu que no mesmo ciclo a gente foi para o número do 14 para o número 15 e agora a gente está indo do 15 para o número 14. Então agora a gente precisa fazer o quê? Identificar que o erro está aqui dentro desse método ápice do pulo. E também existe um pouco de excesso de responsabilidade nesse método. Porque pensem comigo, qual que é o objetivo do método subir? Subir, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Qual que é o objetivo do método descer? Descer, e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E o método ápice é o quê? Poxa, o método ápice tem a responsabilidade apenas de inverter o sentido do pulo e não fazer tomar um sentido ou uma direção. Então essa linha de código aqui está atrapalhando a gente. Ela está fazendo com que no mesmo ciclo a altura do gato mova-se uma unidade para cima e depois mova-se uma unidade para baixo. Então vou vir aqui agora, tá? Vou excluir essa linha, olha só. Excluir e terminei aqui o método debug. Vamos testar a aplicação mais uma vez agora. Agora que a aplicação já carregou, vamos testar. Então vou clicar em executar. Vou pular e vou pausar, hein? Pulei, pausei. Vamos ver a altura do gato aqui agora. A altura do gato é 1, não é? Então vou executar uma vez. 0. Bom, a gente resolveu o problema e não resolveu. Mas vocês lembram que daquela outra vez demorou 3 movimentos para o gato atingir o pulo, não foi? Atingir o chão firme e aí sim está com a altura corretamente definida em terra firme. Aqui a gente está vendo que ele já atingiu a altura 0, mas ainda está longe do solo. Vamos ver quantos passos ainda faltam. Olha só. 1, 2. Então a gente viu que faltam 2 unidades para que ele ainda alcance o chão. Então existe ainda um erro dentro do nosso código. Vamos para o debug olhar isso de novo. Então a gente vai voltar aqui no método, na classe gato. E a gente viu que o problema agora está a partir do ápice do pulo, não é? Então vamos lá. Agora sim, eu vou colocar o breakpoint apenas aqui, porque eu quero debugar a partir do ápice do pulo. Vamos ver o que mais está de errado. Vou reiniciar o jogo e vou executar. Então executei e o breakpoint vai parar no ápice do pulo agora. Parou. Agora eu abro a janela de debug. Aqui está. Então dentro da nossa janela de debug agora, eu vou continuar. Então a gente sabe que nesse ciclo a gente já acabou de atingir o ápice do pulo. Ou seja, nesse ciclo aqui a gente acabou de mover o valor para 15. Então eu vou continuar a execução dele. Avancei. Inverti a flag, volto para a execução normal. E eu vou executar agora o método descida do pulo. Vou entrar nele. Quando eu entrei nele, eu vou verificar aqui. Bom, se a altura for maior do que o pulo, certo? E a gente estiver no estado de false para o pulo, não é? Ou seja, a gente não está pulando, que é o que está acontecendo aqui, a gente vai executar a diminuição do pulo. Bora ver? Então a gente está com pulo 15, avancei, opa, eu entrei e vim para baixo de novo. Pronto, pessoal, descobrimos então mais um problema da nossa aplicação. Por que isso? De novo, pela mesma razão. Então a gente viu que no mesmo ciclo a gente entrou na altura 15, voltou para 14. E isso é o que não pode acontecer no nosso jogo. Pô, Jonathan, mas esse comportamento agora está certo. O que eu tenho que fazer agora? Pessoal, é mais uma questão de um pouquinho de lógica. Por que isso? Veja bem, o problema nosso aqui é que
ambas as condições estão sendo verdades no primeiro ciclo. Então o que a gente precisa fazer? Um if, depois que ele executa, o código não volta a executar nele. Então vocês vão precisar de um pouco de conhecimento de linguagem. Então o que a gente tem que garantir? A gente tem que garantir que no momento em que execute a subida, né, antes de se executar o false aqui, para estar em pulo, a gente valide a altura do pulo. Então eu vou apenas vir aqui e alterar a ordem do ápice e da descida. Então agora a gente fez a programação perfeita, que é iniciar o pulo, subir, encontrar o ápice, descer, pousar. Mas se a gente inverter isso aqui, vou inverter para cá e para cá. Quando eu faço isso, o que vai acontecer aqui? Bom, pela lógica, acontece que se eu venho no ciclo atual aqui, eu vou iniciar o pulo. Subir. Se eu estou subindo, eu não estou descendo. Então esse aqui eu não vou fazer nada nele. Se eu subir e alcancei o ápice, beleza, nesse ciclo eu alcancei o ápice. Quando é que eu volto de novo para descer? Somente no próximo ciclo. E aí sim, executou o início do pulo? Não, já foi. Estou subindo? Não, porque já encontrei o ápice no ciclo anterior. E agora, estou descendo? Estou. Por quê? Porque no ciclo anterior eu encontrei o ápice. Então eu vou descendo num ciclo, no próximo ciclo eu desço de novo, e de novo, e de novo, até que o pouso aconteça. Quando que o pouso acontece? O pouso acontece quando a nossa altura se torna zero e eu não estou em estado de pulo, e então estou em terra firme. Agora que a gente inverteu isso, eu vou executar, vou terminar aqui a execução e vamos debugar. Prontinho, vou executar aqui o jogo agora e vou pular e segurar o botão de pulo, veja bem. Prontinho, pessoal. Então vocês vão ver, olha só, o nosso jogo executando e a gente não está mais pulando a todo momento sem que o nosso personagem encontre o chão. Então olha aqui que legal. Eu vou pular e vou pausar. Vou inspecionar o elemento e vou ver aqui, a gente está na posição 3, não é? Ou seja, em 3 passos para frente, em 3 ciclos para frente, o nosso personagem vai ter que tocar o solo. Então olha lá, 1, 2, 3. Prontinho, a gente já está aqui agora tocando quase o solo, já é aceitável, e por isso a gente não fica pulando em vão. Veja aqui, vou segurar o botão e a gente continua pulando sempre do mesmo ponto. Certinho, pessoal? Então agora o nosso jogo foi corrigido graças ao uso da nossa ferramenta de debug. Certo, meus amigos, concluímos essa danada dessa refatoração, mas vocês viram como é que ficou muito bem estruturado o nosso código agora? Cada método apenas com uma responsabilidade, cada responsabilidade separada e isolada do ciclo de vida do conjunto do método que faz criar o pulo, e nós dividimos o pulo em suas 4 etapas, que é a etapa do pulo, da subida, do ápice, da queda e também o passo do pouso do gato, para que assim ele esteja pronto para executar um próximo pulo. Nós vamos fazer uma pequena modificação desse pulo bem no futuro, quando o nosso jogo tiver um pouco de inimigo, onde a gente vai pular em cima da cabeça desse inimigo, ou onde vai ter bloquinhos que a gente vai sair pulando em cima do bloquinho. Mas essas adaptações vamos apenas nos preocupar quando esse momento chegar. Vocês que já assistiram essa aula de hoje, refatorem o código de vocês. Se tiverem dúvidas, peguem o código no GitHub e comparem com o código que vocês vêm fazendo. E agora você já tem experiência até mesmo para criar o seu próprio joguinho. E se vocês estiverem fazendo isso e tiverem dúvidas, manda pra gente que a gente ajuda vocês. Conto com o joinha de vocês nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Agradeço demais a presença de todos e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.